o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Mateus 6:25 diz: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro, nem mesmo Salomão, em todo o esplendor da sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos. Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Amém? Irmão, uma coisa interessante nesse texto, à medida que as coisas acontecem, Deus nos elucida os fatos. Eu vejo aqui quando Jesus falou assim, buscai primeiro, né? Ele poderia ter dito assim, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas eu acho fantástico Jesus ter jogado a palavra e a sua justiça. Ele frisou algo que não seria necessário frisar, porque o reino de Deus, certamente, a justiça implacável impera. Não existe um reino de Deus sem justiça. O próprio nome de Deus é ser justo, mas ele frisa, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, querendo demonstrar que o ser humano precisa ter um conceito de justiça. O que é justiça? Integridade, verdade. Aí depois, lá nas bem-aventuranças, né, ou antes, no caso, considerando os capítulos, não sabemos o que Jesus falou exatamente antes ou depois, mas no capítulo 5, Jesus vai dizer assim, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Aí aqui diz, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E a Bíblia vai falando, enfatizando essa questão da justiça de uma maneira muito gloriosa. E eu até já comentei com os irmãos o fato de colocamos aqui essa placa, um centro de seleção. Era só isso. De repente o Espírito Santo vem e diz assim, não, seleção e justiça. Eu falei, e justiça? Fiquei boiando, irmão, fiquei boiando completamente. Eu não via sentido nessa palavra aí, mas eu sabia que tinha que colocar, porque na ordem quem pode, né, irmão? E obedece quem tem juízo. Ainda não estou rasgando nota de 100. Então, sabia que tinha que colocar a palavra, um centro de seleção e justiça. Mas até então ela não fez conexão na minha memória durante muito tempo. Aí depois eu fui compreender, anos depois dessa placa já está aí, mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos, foi que eu fui entender por que de Deus ter colocado e justiça. E hoje, mais do que nunca, todo o mundo espiritual, diabo, anjos, quem for, olha para essa placa e diz, é verdade, é justiça mesmo. Porque é o nosso clamor aqui que
está levando Deus a ordenar os seus anjos para fazer justiça por todo o globo terrestre. Deus está mandando anjos na China, porque nós estamos orando aqui, no Japão, nos Estados Unidos. Irmão, os Estados Unidos já era, e já era mais ainda porque nós temos orado para que ele já era. Sabe, irmão? Porque muitas coisas precisam se cumprir. No Oriente Médio, Estados Unidos está lá, botando seu dedo lá, ó, num monte de situação. Mas a glória das nações americanas chegou ao fim. Eles vão entrar em caos. A economia deles vai entrar em parafuso. Barack Obama acabou de nomear um juiz, não, como é que é? Um político. É juiz mesmo, juiz. Acabou de nomear o primeiro juiz muçulmano nos Estados Unidos. Eles vão entrar em parafuso, eles vão descer um abismo de lama. Todo orgulho norte-americano, os americanos, todos eles têm lá na sua empresa uma bandeira da nação, na sua casa tem bandeira da nação. Esse orgulho vai acabar, meu. Esse orgulho furado, abestalhado vai acabar. Nossa bandeira aqui é o sangue de Cristo, a sua coroa de espinhos. Essa é a nossa bandeira. Isso aí que eles estão vivendo já era a tal ponto que Deus já mostrou a Casa Branca, um caos, ensanguentada, a nação, um reboliço, mostrou e vai ser assim, meu irmão, pode ter certeza. Eles já começaram, mas muito mais ainda vai acontecer, e nós vamos ouvir essas notícias, nas mídias de internet, nas mídias de televisão, nós vamos ouvir isso, muito mais do que o que já estamos ouvindo. Então, essa palavra aqui, ela me chamou muito a atenção esses dias, quando eu estava com esse texto, não lendo, quando eu estava com esse texto recitando na minha própria memória, porque eu quase não pego mais em Bíblia, mas eu passei a minha juventude pegando. Pastor, você lê a Bíblia todo dia? Não, mas eu enterrei, sepultei todos os melhores anos da vida de um homem, eu sepultei dentro da Escritura. Então você hoje tem que ler. Você não pagou o preço que eu paguei, então você tem que ler. Eu não. Eu posso entrar em qualquer igreja para pregar, nem preciso levar a Bíblia. De uma vez eu fiz isso numa Assembleia de Deus. Entrei e o pastor falou, você vai pregar? Eu falei, vou. Mas cadê a sua Bíblia? Eu falei, não preciso. Ele, não, mas vai ficar ruim para o pessoal ver você sem Bíblia. Eu falei, por quê? A palavra não tem que estar na tua boca e no teu coração? Não, peraí. Foi lá, catou uma Bíblia, trouxe, falei, toma aqui. Aí eu subi no púlpito para pregar com a Bíblia lá. Peguei a Bíblia, irmão, abra aí o texto em tal lugar. Peguei a Bíblia, larguei para lá, abre aí. Ó, está escrito assim, comecei a pregar. Deixei a Bíblia dele lá fechada, mostrei para ele que a palavra de Deus em um livro não presta para nada, ela tem que estar aqui, ó, no peito, na raça, na vontade, na mente. O povo perece por falta do livro, é por falta do conhecimento. Conhecimento não adianta estar no livro, conhecimento tem que estar aqui, ó. É exatamente assim. Então eu estava meditando, recitando lá, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e demais coisas. Eu falei, justiça? Eu falei, mas Jesus não precisava ter dito justiça. Bastava ele dizer, buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas ele frisou justiça, ele foi redundante. Uma das formas corriqueiras de Deus falar é um tipo de linguagem chamado redundância, né? Ou seja, depois de 2 dias, Deus fará isso e isso. E ao terceiro dia, ele fará assim. Ora, depois de 2 dias é o quê? É o terceiro dia. Então ele fala, depois de 2 dias, e ainda diz, ao terceiro dia. Formas redundantes, né? Em verdade vos digo. Em verdade vos digo. Essa forma de Deus enfatizar as coisas é marcante. E esse negócio dele repetir coisas
para nós que seria desnecessário, para nós não, para a gramática que seria desnecessária, tem o seu fundamento, elas acabam nos chamando a atenção. Eu acho que é até uma misericórdia muito grande de Deus. Mas aí então aqui diz, Jesus vem falando com vários critérios aqui, no capítulo 6, ele conta muitas coisas. Você acredita que Jesus falou isso mesmo, irmão, que está escrito nesse capítulo 6? Que ele diz, não se preocupe com a própria vida, com o que vocês vão comer ou beber, com o corpo, o que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? O corpo não vale mais que as roupas? Ou seja, vocês estão preocupados com o alimento e estão preocupados com as roupas. Mas Deus deu algo para vocês que vale mais do que isso. Ele deu a vocês a vida e deu a vocês um corpo. São coisas diferentes, tá, irmão? Vida e corpo são coisas diferentes. Amém? São ou não são? Quem tem dúvida, levanta a mão. Ninguém tem dúvida? Eu duvido. Eu duvido. Vou provar que corpo e vida são coisas diferentes. Diz a Escritura lá em Gênesis, você nunca leu? Que o Senhor Deus fez o homem do pó da terra, formou o homem, e daí? O homem tinha vida? Não tinha. Então, formou o corpo dele, não formou? Mas a vida foi acrescentada depois. Então, vida e corpo são coisas. Mas só para você não ficar muito triste, eu também não sabia não, descobri agora. Então, veja bem, assim você se sente mais à vontade, não fica achando, o pastor é um cara sábio. Não, o pastor não é um cara sábio nenhum. O pastor gosta de comer hambúrguer lá no Paulo Sérgio, gosta de comer cachorro quente e tal. O pastor é igual a todo mundo, irmão, tá? A questão é o seu desejo, a questão é a sua vontade. Todos nós temos célula, todos nós temos cérebro, todos nós temos capacidade de ler e tal. A questão é o que você deseja da sua vida. Eu só desejo uma coisa, Jesus. Só, eu não desejo mais nada. A ponto de eu já ter dito, Senhor, se não for para te servir, mata-me. Porque se o Senhor não me levar para o seu serviço e não me matar, eu vou morrer de qualquer jeito. Vou me trancar num quarto até morrer de fome, de sede. Me recuso a viver se não for para te servir. Então, por isso, Deus tem misericórdia de mim. Por isso, irmão, só por isso. Aí eu fui lá, fui para a Bíblia, eu li, mas eu não poderia entender. Mas ele disse assim, eu te ensino. Por quê? Porque eu decidi que só quero viver se for para servi-lo. Faça a mesma coisa, irmão. Você não vai perder nada, só vai ganhar. Eu, quando olho para os anos da minha vida que se passaram, a minha juventude enterrada, entre aspas, tá, irmão? A minha juventude enterrada, enquanto a minha galera toda da minha geração, inclusive os irmãos de dentro da igreja, estavam curtindo a balde, namorando, mandando ver, e curtindo as noitadas, e o luau, e passando noite na praia, e outras coisas mais que os jovens discrepantes e irresponsáveis fazem da vida. Eles, sabe, faziam tudo isso. Eu tenho mesmo DNA humano, eu também tenho hormônios, eu também tenho alma, eu também tenho vontade, mas eu consegui, com muita misericórdia de Deus, creio eu, sepultar tudo isso na Escritura. E hoje, quando eu olho para trás, eu não sinto falta de nada. Eu digo, eu faria tudo de novo, e faria muito mais bem feito, porque eu fiz sem saber o que ia conquistar na frente. Hoje, olhando as conquistas, para alguns eu posso não ser nada, mas para mim sou o número 1 de Jesus. Não importa o que os outros pensam de mim, amém? Não importa o que pensam de você. O que importa é que o teu Deus diz que você é. Isso é o que importa. Esse pastor é um pilantra, é um canalha, é isso. É mesmo? Jesus, o que o senhor diz? Está certo? Não, ele está errado. Então tá. Amém, irmão? É isso aí. Então não importa o que diz, importa o que você sabe que Deus tem falado contigo. Isso é o que manda na história. Então, aqui lendo, né? Não andeis preocupados, aí diz, contemplai as aves do céu,
não semeiam, não colhem. Ora, o corpo de vocês e a vida vale mais que o alimento e vale mais que as vestes. Qual de vós, no verso 27, por mais que se preocupe, poderá acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Ou seja, Deus já determinou o tempo que você vai viver, você não muda isso. Esse negócio desses riquinhos aí, que faz check-up, e não sei o quê, e vitaminas, e cálcios, e para durar mais tempo, meu irmão, isso é história. Isso é história. Eles estão durando porque Deus está deixando eles durarem. Moisés nunca tomou nenhum cálcio. Moisés não tomava vitamina A, nem B, nem C, nem nenhum alfabeto desse. E, no entanto, durou 120 anos, mas não apenas durou 120 anos. O escritor chega ao ponto de registrar que o seu fôlego era que nem o de um menino, que nem o meu e o seu, pulava, corria, cantava, tocava, servia a Deus. Então, meu irmão, nós vamos viver o tempo que Deus planejou, mesmo que isto contrarie toda a lei da física, da química, qualquer ciência. Amém? Se você está enquadrado nos projetos de Deus, ele vai se cumprir até o fim e nada vai abalar isso. Aí Jesus diz assim, o vosso Pai Celestial, no verso 8, né, não se assemelha aos outros, Deus sabe o que vocês precisam, antes mesmo que vocês peçam. Por esta razão vós orareis. Epa, pulei longe, irmão. Já estou lá na oração do Pai Nosso. Aí aqui diz assim, verso 7. Quando orares, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, que imaginam devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Aí aqui diz, é 6, estou no 5, é no 25, então tá, verso 27, qual de vós que se preocupar poderá acrescentar um tempo à sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observais como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo vos asseguro, Salomão, no esplendor da sua glória, não se vestiu como um deles. Aí observa agora como Jesus faz algo que é o clima disso aqui. No verso 32 ele diz assim, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. São os pagãos que o quê? Que tratam de obter tudo isso. O que são os pagãos? Os que não conhecem o Deus verdadeiro, eles querem tudo isso, as vestes, as riquezas, o ouro e a prata. São os pagãos cuja mente não está em Deus, a mente está no mundo, nas conquistas da terra. Aí ele diz assim, mas vosso Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. No verso 33, buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele diz assim, os pagãos buscam essas coisas, mas vocês não, vocês vão buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque estas coisas, vocês não vão atrás delas, elas virão até vocês, elas serão acrescentadas à medida que vocês buscarem o reino e a sua justiça, vocês terão essas coisas. Se tu está em busca dessas coisas, meu irmão, Deus não é o primeiro lugar na tua vida. O reino não está em primeiro lugar, você não pode atentar para isso, você tem que atentar para o reino, para a justiça do reino, para a integridade do reino, para o serviço ao reino, e estas coisas virão à tua vida de maneira que você vai dizer assim, mas Jesus, eu não pedi, mas ele diz assim, eu tenho para você. Mas Jesus, eu não fiz nada para conquistar isso. Ele falou, fez sim, está dentro da minha promessa, está dentro da minha palavra. Se a tua preocupação, irmão, é o suprimento, é o ouro e a prata, você está fora de um projeto de Deus. Está fora, irmão, sabe o que é estar fora? Está fora. Se você, o que está eu estou aqui pregando, nós estamos orando, e a tua cabeça está, Deus abençoa aquele meu negócio.
Deus aquela transação, Deus aquela causa na justiça. Isso não é reino de Deus em primeiro lugar. Você pôs os pés daquela porta para dentro, você não tem mundo lá fora, você só tem o mundo aqui de dentro. Você é um adorador. E quando você sair lá para fora, é para aplicar as lições que você recebe aqui dentro lá fora. Trabalhar, fazer a obra. Que nem um testemunho de uma pessoa que eu ouvi uma vez. Alguém disse para uma irmã: poxa, irmã, graças a Deus a vida da irmã deve estar uma bênção, né? A irmã está sempre sorrindo, a irmã está sempre feliz, está tudo tranquilo na vida da irmã. Só pode, porque a irmã está sempre nos trabalhos da igreja, está sempre totalmente envolvida. Aí a irmã falou: é sim. Graças a Deus, Deus tem me abençoado muito. Aí o cara vai conversar com o pastor. Ô pastor, aquela irmã lá, né? Uma bênção, né? Deve estar com uma vida de paz, para poder estar sempre nos trabalhos da igreja, sempre se envolvendo, e ela está sempre sorrindo. Aí o pastor disse assim: senta aí que eu vou te contar a história dela. O filho é traficante da boca, a filha caiu por lesbianismo, o marido é um horror, ela mora num barraco e é sustentada com cesta básica da igreja. De onde vem aquele sorriso? Aquele sorriso vem de buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, né? A pessoa teria motivos para estar cheia de amargura, mas quando olha para o reino só traduz alegria, gozo e paz. Então você decide o que você vai olhar. Você que decide. Porque o fato é esse. Então, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você sabe o que eu acho interessante? A perfeição que Deus usa até na própria gramática, muitas vezes, as palavras, as traduções. Lá em Mateus 16, no verso 24, Mateus 16, 24 diz assim: então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto, quem quiser salvar a vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar, se conquistar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Mas o Filho do Homem virá na glória do seu Pai. Você crê nisso, irmão? O Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos. Você crê nisso? Mas, pastor, eu nunca vi um anjo. Não importa, mas eles virão também. E então recompensará a cada um de acordo com suas obras. Você acredita nessa recompensa? Se você acredita que Jesus vai recompensar alguém pelas obras, meu irmão, mostre as suas obras. Espera a recompensa dele. Com certeza vos afirmo que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Então observa que coisa intrigante que eu acho. 26. Pois que lucro tem uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou seja, algumas versões dizem assim: que lucro tem uma pessoa se ela conquistar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? O que dá a entender? Que a pessoa empreendeu as conquistas do mundo. Ela foi lá, ela trabalhou, ela parou para pensar em alguma coisa, em ter uma ideia, disse: poxa, eu vou fabricar alfinete. O cara começou a fabricar alfinete, ficou rico. Todo mundo usa alfinete no mundo inteiro. O outro disse assim: eu vou fabricar rebite. Fabricou a rebite e ficou milionário. O outro diz assim: eu vou criar cabos de energia elétrica. Vendeu para o mundo inteiro. Você está entendendo? O outro diz: eu vou abrir uma siderúrgica. Olha, o mundo usa ferro. São ideias. O camarada tem lá um recurso, começa aquela baita aviação que fechou depois, chamada Varig. O homem começou com uma charrete levando pessoas de um lado para o outro. Depois conseguiu comprar um teco-teco. De repente se transformou numa aviação que dominou todo o Rio Grande do Sul.
O que ele fez? O foco dele foi o trabalho. Tudo que o homem semeia, ele colhe. Ele semeou o trabalho e ele colheu o fruto do seu trabalho. Enriqueceu. Mas foi o que ele conquistou. Foi o que ele empreendeu. Mas Jesus fala, depois de empreender tudo, depois de conquistar todas essas coisas, o que adianta? Porque ele conquistou o mundo inteiro, mas perdeu a sua alma. Por que ele perdeu a sua alma? Porque todo o foco seu estava nas suas conquistas. Então ele teve o natural, mas perdeu o espiritual. Mas para os seus discípulos, Jesus diz assim, não façam como eles. Vocês têm que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e vocês terão o suficiente para viver em abundância, porque ele disse, recebereis 100 vezes mais neste mundo e no porvir. Então vocês terão o suficiente para viver nesse mundo e não vão perder nada. Por quê? Porque o reino está em primeiro lugar. Essas coisas que serão acrescentadas são consequência de buscar o reino. Mas quem busca essas coisas sem o reino, perde. E aí nos deparamos com os loucos da sociedade. Não, eu tenho conquistas, é porque Deus está na minha vida. Não, Jesus falou que tem pessoas que vão conquistar o mundo inteiro e Deus não está nas suas vidas. Eles vão perder a sua alma, vão para o inferno. Esse é o quebra-cabeça de Deus, irmão. Não olhe, meu irmão, não olhe para o seu futuro. Eu sempre dou o meu testemunho porque é o meu maior exemplo para mim mesmo, do meu espelho. Não olhe para as suas conquistas. Com 33 anos, lá ia eu buscando o Senhor, com 33 anos de idade, o Senhor vira para mim e diz assim, vai para a tua casa e funda a minha igreja. Com 33 anos. E eu, com um filho pequeno, com contas, com uma série de coisas, no vermelho, no roxo, desesperado. Imediatamente na minha cabeça passou assim, poxa, como que vai ser um negócio desse? E o mesmo profeta que estava do meu lado falou assim, o profeta que estava diante de mim falou, vai para a tua casa e funda a minha igreja. Ele falou assim te manda dizer o Senhor, vai, porque não te faltará nada. Antes que eu concluísse os meus pensamentos, antes que eu apresentasse os meus temores de ser humano natural, o profeta disse assim, vai, porque não vai te faltar nada. E viemos. Com pouco tempo de ministério, Deus nos acrescentou um carro. Não acrescentou nem o carro, não foi nem com recurso do ministério. Não tínhamos nada. Mas Deus começou a suprir. Não é a promessa dele? Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Ele acrescentou um carro que eu precisava. Um carro velho, mas funcionava como qualquer carro novo. Porque é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Muitos têm avião e não vai chegar onde tu pode chegar com uma charrete, irmão. Porque não basta andar envolvido no natural, tem que andar envolvido no espiritual, no mover do espiritual. Muitos de nós chegarão a pé onde outros de carro jamais pisarão. Isso é fato. Isso é fato. Muitos de nós, como pobres, somos fonte de riqueza para muitos. Muitos de nós, como pobres, somos os que desfazemos as obras do diabo, que mostramos que os céus reinam. E muitos riquinhos por aí. Irmão, se Deus fizer de você um rico, que faça, mas que a tua riqueza não consiga te ofuscar o título de servo. E aí você está acabado, não sobra mais nada de você. Então, o que acontece? Jesus está dizendo, olha, tem gente que vai empreender e vai conquistar o mundo todo, vai perder a sua alma. Ora, nós não temos tantos empresários, Silvio Santos, Roberto Marinho, esse já está no inferno há muito tempo, Roberto Marinho, e põe há muito tempo que ele está no inferno. Ninguém ouse pensar que um homem daquele tem vida eterna.
tem morte eterna, está sofrendo no inferno. Aquele homem era maligno ao extremo, e os filhos dele estão no mesmo caminho, vão todos para o mesmo caminho, só não encontrarão com o Pai, porque no inferno não é lugar de encontro, é lugar de tormento. Então, meu irmão, Jesus está falando, tem gente que vai empreender, e vai conquistar, e vai pensar que eu estou em sua vida só porque ele conquistou. Não, tem gente que vai conquistar e vai perder a sua alma. Então, irmão, essa é uma poderosa lição para nós. Quando você estiver empreendendo aquilo que você diz assim, não, vai dar certo. E você dobra o joelho e diz, Deus, abençoa esse negócio. E quando você começar a ver o seu negócio prosperar e conquistar e tudo dar certo, e seus patrimônios aumentarem, você vai dizer, Deus está no negócio. Deus está dizendo assim, que negócio? Mas eu orei para o Senhor abençoar. E qual foi a resposta dele? Oração respondida é aquela que Deus fala, não aquela que ele se cala. Se ele não disse nada, meu irmão, tu está empreendendo com a tua própria força. Tem gente que pensa que Deus fala por omissão. Deus abençoe esse negócio. E está tudo dando certo. Tá, mas cadê Deus? Mas está tudo dando certo. E daí que está tudo dando certo? Deu tudo certo para o Império da Babilônia. Conquistaram o mundo inteiro. Depois vem a Pérsia e conquista eles. Deu tudo certo para a Pérsia. Daqui a pouco vem outro império e acaba com eles. Deu tudo certo para Roma. Cadê Roma? Não é porque as coisas estão dando certo que Deus está no negócio. Mas volta no tempo. Onde você escutou isso? Tem gente que empreende, é natural. Diz a Escritura que os céus são os céus do Senhor e a terra deu Ele aos filhos dos homens. Então a terra está aí com seus recursos, sua multiforme de recursos, e você pode fazer com esses recursos muitas coisas. Tem gente que compra um carrinho, começa a fazer frete, daqui a pouco é dono de uma frota. E ele pode dizer, Deus me abençoou, e Deus está dizendo assim, não, está conquistando o mundo inteiro e vai perder a sua alma. Deus só me abençoa quando eu tenho aquilo que eu não conquistei. Deus só é bênção de Deus quando eu tenho aquilo que eu não conquistei, aquilo que foi acrescentado. Isso é bênção de Deus. O que eu conquistei com a minha força, conquistei com o meu braço. Se eu sou um trilionário, tenho tudo, ainda resta tempo para que eu ponha um rosto no pó e me arrependa no pó e na cinza, e busque a face de Deus. O meu dinheiro não me dá reino. As minhas conquistas não mostram o meu Deus. Meu Deus não precisa ser representado por ouro e prata. Não precisa e nunca foi. Não precisa e nunca foi. Mas o templo de Salomão era cheio de ouro e prata. É mesmo? Em que altar nós vimos a maior glória? Quando um homem levantou o seu cutelo e ouviu bradar do céu: Abraão, eu sei que tu me temes. Ali não tinha altar, ali não tinha casa, ali não tinha ouro, ali não tinha prata, ali tinha fé, reino de Deus de submissão à palavra. Isso que tinha ali. Quando Estevão, antes de ser apedrejado, o que ele diz para o povo de Israel? Olha, Deus se manifestou ao nosso povo em tendas. Quando Davi quis construir, Deus falou assim, não, tu não vai construir não. Tu é um homem sanguinário. Mas o Senhor não quer que se construa? Eu não tenho necessidade disso. Aí vem Paulo e diz assim, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, meu irmão, a glória do templo de ouro de Salomão não se compara à glória que o verdadeiro Deus tem. Nunca ele será glorificado por ouro nem por prata. Se Deus se agradasse de ouro e prata, nós estaríamos pregando aqui, sabe o quê? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro.
se ele se agradasse só disso, mas o que ele se agrada é: aquele que quiser achar a sua vida, vai perder, mas o que entregar a sua vida pela minha causa, vai achar. Antes de dinheiro, antes de ouro e prata, e muito antes, ele quer a nossa vida. Ele quer que sejamos a arca dele na terra, carregando o seu sacerdócio, carregando a provisão e carregando as tábuas da lei. É isso que Deus quer. E aqui, irmão, para nós seguirmos para o final, diz aqui no capítulo 16, a partir do verso 24, diz que: disse Jesus aos seus discípulos: se alguém deseja me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. É interessante essa palavra acompanhar, que significa também não passar à frente, né, irmão? Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Irmão, vou dizer uma coisa para você. O contexto aqui não é martírio. Não é. O contexto aqui não é morte. As coisas que dão um gozo, porque quando a gente prega, a gente também aprende. O contexto aqui, olha, quem quiser salvar a sua vida, vai perder. E quem perder a sua vida, vai achar. O contexto aqui é o quê? Conquistas. O contexto é riquezas. O cenário aqui são os prazeres da terra, as coisas que satisfazem a tua alma. Jesus está dizendo: quem perder a sua vida, quem perder os seus prazeres, quem pegar a minha cruz, a cruz de Jesus não é gozo, a cruz de Jesus é sacrifício, a cruz de Jesus são dores. Ele falou: quem negar os prazeres da vida, o comodismo, o pacifismo, quem negar essas coisas e pegar a minha cruz para me seguir, ser participante das minhas dores, das minhas aflições, esse vai encontrar a sua vida. Mas quem quiser viver a sua vida, os seus prazeres, as suas alegrias, né? As conquistas que o mundo dá, os status que o mundo dá. Tem muita gente que gosta de dizer assim, até um ex-pastor desviado hoje a caminho do inferno, eu tive um contato com ele, ele disse assim: não, você vai lá no Facebook, que você vai ver o Face do meu filho, arquiteto fulano de tal. Ele não disse simplesmente meu filho fulano de tal, ele mostrou um status de conquistas totalmente sem sentido, pós-cinza. Gente que conquista alguma coisa e está a caminho do inferno. Meu filho arquiteto, o meu outro filho que é engenheiro, a minha filha que é professora. Caramba! Os meus filhos são músicos da Igreja do Deus Vivo. Quando eles tocam, o céu vem abaixo. Quando eles tocam, os anjos passeiam. Quando eles tocam, pessoas são curadas. Quando eu toco, Jesus liberta vidas. Quando eu falo, o diabo sai do caminho, vai procurar onde se esconder. Dia de culto nesse lugar, o diabo está ordenando a todo mundo para sair da frente, para não se ferir. Porque são muitos anjos descendo, tudo com espada desembainhada. E se vê demônio na frente, eles vão passar a espada. É fato. Enquanto o filho do infeliz, do desgraçado, é engenheiro. O filho do derrotado é arquiteto. A filha do desocupado é professora. Nós temos que nos envolver com o reino, irmão. Sermos parte do reino e o reino ser parte da gente. Sabe? Sermos um com Deus, estarmos impregnados, entrelaçados. Quando alguém olhar para a gente, que nós abrimos a boca, alguém diz: epa, eu nunca ouvi alguém falar assim. Quando você expõe a tua opinião, alguém: epa, eu nunca vi ninguém pensar desse jeito. De que planeta você é? Aí você diz assim: eu não sou de planeta nenhum, eu sou do reino de Jesus Cristo. O reino de Cristo não tem planeta.
O reino de Cristo não é em nenhum planeta. Então, irmão, aqui eu acho essa coisa assim fantástica no 26. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro? Ou seja, está se falando de conquista do mundo. Então, no verso 25, ele está falando de renúncia das coisas do mundo. E tem gente que não entende essas renúncias. Tem pessoas que entram na igreja, mas não se apaixonam pela obra. Não entende que a obra só terá prosseguimento. Tem gente até que diz assim, poxa, que bênção, né? A igreja tem sido uma bênção, mas não entende que ele tem que aspirar posições dentro desse reino, porque uns vão morrer e outros têm que assumir. A obra tem que ter seu prosseguimento. Tem gente que não se apaixona pela obra. Quando eu me converti, que caminhava na igreja batista, já falei, a igreja cheia, dezenas de pessoas, mas eu cheguei logo lá, falei assim, irmão, como é que eu faço para dar dízimo? A irmã é ali, ó, naquela caixa ali, ó, não pode colocar, e também durante o culto, o pastor, eu já cheguei na igreja, ninguém precisou me dizer, eu não ouvi pregação sobre dízimo, não. Eu ouvia isso fora, cá no mundo. Porque quando eu pisei nessa obra, eu entendi que eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que dar alguma coisa de mim por essa obra. Comecei dando dízimo e oferta, terminei dando a vida. Enquanto que o pastor às vezes lamentava lá e dizia com a gente que era mais íntimo, a igreja está em dificuldade, tem irmãos que eu já até conversei pessoalmente, mas o irmão falou que não vai dar dízimo não. Gente antiga, gente que tocava à frente de igreja, gente que tinha cargos, mas não dava dízimo, porque lá acompanhava tudo, tinha fichinha. O irmão falou que não pode dar o dízimo, que senão vai ficar apertado. Eu não entrei para essa obra, meu irmão, com a intenção de contribuir para ela. Eu entrei para essa obra com a intenção de ser alguma coisa de valor para Jesus. Eu entrei para essa obra querendo ser participante dela. Quando o pastor convocava para um evangelismo, todo mundo levantava a mão, nós vamos, e olhava assim, era 10, 15 dizendo que ia. E o pastor passava por mim na porta e dizia assim, que nada, você vai ver só, chegar aqui não vai ter ninguém, só não tinha ninguém porque eu sempre estava lá, só não ficava no ninguém porque eu sempre estava lá, sempre, eu entendia que eu tinha que fazer alguma coisa por essa obra, se é que eu cria que Cristo Jesus tinha feito alguma coisa por mim, então eu queria fazer também por Ele, dar a minha vida nessa obra. Tem gente que não entende o que é a obra de Deus. Tem gente que não entende o que é a igreja. Tinha uma senhora aqui, uma coitada, e ela, quando conheceu o Ministério Geração Jesus Cristo, ela chegou um dia conversando comigo, falou assim, eu reuni meus filhos, eu falei com os meus filhos, que nós precisamos usufruir, sugar o máximo dessa obra aqui, antes que isso acabe. Eu olhei para ela e falei assim, tadinho, quem foi que disse que isso vai acabar? Não, porque muitas igrejas já começaram com bons movimentos, né? E já acabaram. Falei assim, mas isso aqui não é para acabar não. Isso aqui é para perdurar até Jesus voltar. Coitada, infeliz. Qual foi a intenção dela? Eu vim aqui para sugar da obra. Eu vim aqui para receber da obra. Hoje, mais uma vez, Jesus pergunta, quem veio aqui para dar para a obra? Dado o seu tempo, dado o seu dinheiro, dado a sua vida, dado o tempo que você dedicaria aos seus filhos, você vai pegar um pouco e vai dedicar para Deus. É assim que a obra funciona, meu irmão. É assim que você vê Deus na sua vida. Quando realmente você tem amor por essa obra, você entende a causa, como Jesus falou assim, né? Aquele que quiser achar a sua vida, vai perder. Mas aquele que perder a vida pela minha causa, vai encontrar o quê? A verdadeira vida, diz essa versão da King James atualizada. Vai encontrar a verdadeira vida. Então, meu irmão, o que você entende dessa obra?
Você está na igreja há 5 anos? 10 anos? Você pode dizer, eu tenho feito alguma coisa por essa obra? Sem ilusão. Sem ilusão, irmão, sem ilusão. Você pode dizer, não, eu tenho feito alguma coisa por essa obra. Eu tenho dobrado os meus joelhos para orar. Eu tenho buscado, eu tenho me aplicado no entendimento da Escritura, porque eu sei que Deus vai querer usar a minha boca a qualquer momento. A minha intercessão está em dia. O meu empenho, o meu serviço, o meu dinheiro, a minha vida está à disposição do reino. Eu tenho feito alguma coisa. Você pode realmente dizer, eu tenho feito. Você pode, sem ilusão, dizer, não, eu tenho feito, eu tenho sido participante desta obra. Você tem essa convicção que tem sido participante? Ou você veio aqui com a ilusão de, eu vou ser abençoado. Quem não busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, meu irmão, todas as suas conquistas são do seu próprio braço. E um dia serão castelos de areia derrubados pelo primeiro vento, pelos primeiros rios. Então você se pergunte, tenho feito alguma coisa mesmo por esta obra? Eu tenho dado de mim para esta obra? Eu tenho me envolvido com este reino? Eu tenho visto os passos do Espírito e tenho seguido? Ele tem falado comigo. Tem muita gente que diz assim, Deus, fala comigo. Deus está dizendo assim, anda comigo que eu falo contigo. Tem gente que não anda com Deus. Visões terríveis com algumas pessoas da igreja, os irmãos me entregam no particular. Pastor, eu vi isso, 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 não ia falar lá no meio do culto, eu vi isso, isso e isso. Por quê? Porque tem gente pensando que isso aqui é apenas mais uma igreja. Nenhuma igreja na face da terra nunca foi nenhuma igreja. As igrejas verdadeiras, meu irmão, é lugar que você entra para dar a vida. Se não deu a vida, está se iludindo. Isso aqui não é encontro, não é para você sair da tua casa, eu vou para o encontro da igreja. Aqui não tem encontro. Cada dia que você sai da sua casa para esse lugar, é uma oportunidade a mais de você estar dando a vida mais profundamente por este reino. Então é isso que diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E até aqui nos tem ajudado, Senhor. Assim que começou o culto, começou as orações, eu vi vários anjos descendo do céu e revestindo o pastor com uma armadura e uma grande espada, botaram nas costas do pastor. E o entendimento que eu tive foi esse: Deus trouxe essa armadura para um projeto que Ele tem há pouco tempo à frente. Amém. Quando o pastor falou de tempo, de remir o seu tempo, de Deus ajudar-nos a remir o nosso tempo, saber onde estamos jogando o tempo fora, desceu um anjo do céu, um pergaminho e uma pena para escrever. E ele escreveu o tempo de cada irmão, mas não o tempo dedicado a Deus, mas o tempo desperdiçado. Ele escreveu o tempo que cada um está jogando fora, está desperdiçando. E ele não escreveu só horas, ele escreveu minutos, segundos, com aqueles zeros, aqueles pontos, aqueles zerinhos de milésimo. Ele anotou tudo. Amém. Eu vi um grande anjo. As suas asas eram enormes, eram muito grandes. E esse anjo, ele vinha sobrevoando pelo céu. E então ele adentrou dentro da igreja. E ele tinha uma caixa na mão. E ele abriu essa caixa para que eu pudesse ver. Mas essa caixa brilhava muito.
E eu tentei por umas 3 vezes olhar dentro da caixa, mas o brilho era enorme. Então eu fiquei olhando, pedindo para ver o que tinha dentro da caixa. E o culto foi transcorrendo. Então o pastor estava falando nos comentários e eu vi novamente a Arca da Aliança, só que não foi igual a outra vez. A outra vez eu vi os querubins que ficavam sobre o propiciatório como imagens mesmo, as imagens feitas de ouro. Dessa vez não. Dessa vez eu vi 2 anjos grandes, muito grandes, e eles cobriam o Senhor, pastor. Esses anjos cobriam, e o Senhor se transformou na arca. O Senhor se transformou na arca de Deus, e do céu vinha um brilho do céu e batia no Senhor, que não era mais o Senhor. E quando o Senhor soltou esse brilho e bateu no Senhor, pastor, que era a arca, desceu um anjo do céu, como se fosse um anjo de fogo, e ele enterrou uma espada no chão, na frente do púlpito. E nessa espada estava escrito judiciário. Então, eu novamente coloquei minha atenção no anjo com as asas grandes e tentei novamente ver, pedindo para ver o que estava dentro. E dentro daquela caixa tinha um pergaminho, e esse pergaminho se levantou no ar, sem auxílio de mãos nenhuma, e desenrolou. E nesse pergaminho estava escrito muitos nomes. E esses nomes são os nomes de todos os servos de Deus que foram aprovados por Deus. Todos eles. Novamente esse pergaminho se enrolou e ele foi entregue ao Senhor, pastor. Enquanto o Senhor ia falando, eu vi outra espada cair do céu. E nessa espada estava escrito advocacia. Então, o pastor continuava falando e eu vi uma outra espada descer do céu. Era uma espada muito grande, só que ela desceu sem auxílio de anjo nenhum. Então ela chegou na mão do Senhor e o Senhor embainhou ela. Ela era muito grande, só espiritualmente mesmo para embainhar aquela espada na cintura. E o Senhor embainhou aquela espada na cintura. Então Deus falou comigo. E Ele disse que Ele está muito contente com o Senhor, Elias. Muito. Ele está muito feliz com o Senhor. Muito. Muito feliz. Por isso Ele mandou aquela armadura para lhe cobrir. Ele está muito, muito feliz com o que o Senhor tem feito. Muito. O Senhor tem agradado tanto Deus, tanto Deus, tanto Deus. E aquilo transbordou dentro de mim. E novamente eu digo, o Senhor Elias tem agradado muito ao Senhor Deus. Amém. Quando o pastor falava de entrar nos grupos e rachar o verbo mesmo, uma outra espada caiu. E essa espada estava escrito divisão. Divisão estava escrito nessa espada. Então, o pastor continua a falar para não fazermos amizade e que o Espírito que estava sobre nós e sobre esse povo era muito tremendo. Uma espada
veio e cortou na frente do púlpito, cortando o púlpito da igreja. Então, o chão caiu. O chão de onde estava o púlpito ali caiu, e o chão da igreja permaneceu. O chão caiu. Então, o Senhor, pastor, ficou flutuando no ar. Não só o Senhor, ficou Samuel e a Dayana flutuando. Então a mãe veio de trás e foi colocada junto com vocês ali na frente, também flutuando. E o entendimento que eu tive foi esse. Assim diz o Senhor: eu vos tenho preparado para essa hora. Amém. Enquanto o senhor pastor estava falando, os comentários ainda, eu vi uma porta grande, e dessa porta passava um caixão, e muitas pessoas vinham chorando com esse caixão, como se fosse um velório saindo. Então, em cima desse caixão, apareceu o senhor pastor tocando violão. E por cima da cabeça daquelas pessoas, andando, apareceu irmãos da igreja, cantando junto com o Senhor, assim. E o entendimento que eu tive foi esse. Esse caixão é a igreja que ficou para trás. É como Deus vê ela. Ela está morta. E aquele é o povo da igreja. E a restauração vem por cima dessa igreja numa tal felicidade, porque todos estavam felizes cantando. Então Deus vê como que a restauração tem subjugado essa igreja morta. Amém. Enquanto o Senhor estava falando, Elias, muitos levantaram no momento da pregação e jogaram na frente do púlpito punhais pequenos, e iam embora da igreja. Jogavam seus punhais, alguns tinham muito punhais. Fiquei até impressionado. Muito tiraram vários punhais de vários lugares e jogaram na frente. E viravam as costas e saíam da igreja. Então alguns irmãos levantavam, iam até a frente, com muito carinho pegavam aqueles punhais e guardavam com eles. E botavam os punhais na sua cintura, aqueles punhais desprezados por alguns. Amém. Eu vi agora no final, um pouquinho antes do pastor começar a cantar o louvor final, eu vi muitas moedas de ouro. E em cima dessas moedas de ouro tinha um anjo, e ele jogou 3 moedas de ouro para irmãos dentro da igreja. Mas eram muitas moedas de ouro ainda, muitas. Então eu vi um grande anjo voando com um saco muito pesado. E ele entrou dentro da igreja, e quando ele entrou, esse saco se rasgou e caíram moedas, não de ouro, mas moedas, dessas moedas que nós usamos, de R$1, de 50 centavos, várias moedas assim. E esse saco se rasgou e caiu no chão da igreja, assim, ali nesse corredor que tem, onde não tem cadeiras. Ali foi caindo essas moedas. E o entendimento que eu tive foi esse. A provisão de Deus está sobre esse ministério. Amém. Agora, na parte do fim,
final do louvor, desceu um anjo de branco e parou do lado da Dayana, e ele tocava uma harpa, mas ele tocava acompanhando a você, irmã, como se você estivesse conduzindo. Então ele esperava você tocar, e daí ele tocava a harpa, sempre olhando para você. Você ia tocando e ele ia acompanhando. Amém. Amém, irmãos. Irmão André, tem algo? Você não, irmão, tá aí? Amém? No começo do culto, pastor, Deus mostrava no céu um grande homem de branco, só que não aparecia a face dele. E ele dizia que ele só contava com o Senhor. E quando o Senhor falava em relação à terra, o Senhor saía daqui, subia até lá em cima, e ficava muito grande, e colocava a mão na terra e parava ela. Depois o Senhor colocava e empurrava ela de novo, como se o Senhor estivesse dando curso mesmo ao planeta. Depois Deus me deu uma visão. O Senhor conduzia algumas pessoas que estavam vestidas com a camisa do ministério, e essas pessoas, junto com o Senhor, passavam num lugar e muita gente dava tapa na cara, chutava, mas no final daquele trajeto tinham 2 tronos brancos, um grande, e à direita dele tinha um outro branco, um pouco menor. Esse era o final daquela caminhada, pastor. E Deus mandou dizer também que aquelas pessoas que ficaram com a cabeça de fora daquela água, aquelas pessoas que quando o anjo passou aqui para servir o alimento, eles não receberam, aquelas pessoas que o Senhor deu a coroa de espinho e elas recusaram, que o tempo de misericórdia dessas pessoas está próximo do fim, pastor. Assim diz o Senhor.